strong. Estamos de volta com o programa Conexão Valparaíso de Goiás. São 20 horas e 7 minutinhos. Sejam muito bem-vindos à Foco TV. E se você solicitar o programa Conexão João Santos em seus bairros, pode ligar para a nossa produção. O nosso número é o 98534-8574. Repetindo novamente, 98534-8574. E o programa Conexão João Santos irá fazer a reportagem que vocês solicitarem. E já está presente aqui no nosso estúdio o Antônio Lima. Ô, Antônio, satisfação. Prazer meu, João. Prazer todo meu, viu, Antônio? Primeiro prefeito de Cidade Ocidental. Antônio, tem uma pergunta bacana aqui para enriquecer esse papo nosso. Como surgiu o Ocidental? A história teve como sua origem na implementação de um núcleo residencial ao norte do município de Lusiânia, quando em 1974 João Batista de Souza, proprietário da fazenda Aracati. É isso mesmo, Antônio? É isso mesmo, né? Mas a Cidade Ocidental, ela surge em função do sonho de um homem muito importante, que é o Dr. Cleto Meirelles, um empreendedor, um homem de uma visão extraordinária, um nordestino, cearense, e ele tinha o sonho de fazer uma cidade. E foi quando ele resolveu comprar a fazenda Aracati e ali traçar um projeto para edificar um núcleo habitacional com 14 mil residências, que não foram todas concluídas, foram concluídas 7 mil unidades, mas enfim ficou uma cidade ali, um núcleo habitacional, passou a ser a administração de Lusiânia, uma subadministração, e daí nasceu a Cidade Ocidental, a partir daí nasceu a Cidade Ocidental. Você estava falando para mim que você chegou em 1978, Antônio, na cidade? Exatamente, eu chego em Cidade Ocidental em 1978, naquela época eu era estudante e funcionário do Banco Central do Brasil, né? E logo que eu cheguei em 79, nós começamos a nossa atividade de interesse pela nossa cidade, né? Nós fundamos, eu e Felisberto da Silveira Mesquita, nós fundamos a ANCO em 1979. E aí criamos ali um organismo, uma instituição capaz de promover as reivindicações que a cidade precisava, as necessidades, buscar atender essas necessidades junto naturalmente aos políticos e naturalmente à empresa construtora que estava construindo a Cidade Ocidental. E, Antônio Lima, em 1990, o movimento Frente Comunitária defendeu a emancipação com o resultado de um plebiscito no dia 9 de dezembro do mesmo ano. Ficou decidido que a cidade ocidental se tornaria município, fato concretizado em 16 de janeiro de 1991. Você teve uma participação monstruosa nisso aí, Antônio. Pessoal, nós começamos a falar sobre a emancipação política do Estado Ocidental em 1979, ou seja, em 1979, a fundação da ANCO. Na fundação da ANCO nós já falávamos que esse núcleo habitacional haveria de se tornar uma cidade. E depois eu comecei a participar da política de Lusiânia pelo então MDB, eu fui até candidato a vereador naquela oportunidade, tendo 519 votos. Então, a Cidade Ocidental começa ali aquele sonho. Veio o primeiro projeto de emancipação política, que foi elaborado por Walter José Rodrigues e Zequinha Roriz, e nós não fomos vitoriosos no primeiro embate para o plebiscito. Nós em Cidade Ocidental, Valparaíso e Novo Gama. Foram as 3 cidades, os 3 núcleos habitacionais. Logo em seguida, no ano seguinte, houve outro plebiscito, outro projeto para as 3 cidades novamente, e só a Cidade Ocidental obteve êxito no plebiscito, ou seja, obteve a maioria para se emancipar e se emancipou. Se emancipou, mas ficaram ainda 2 anos sobre a administração de Lusiânia. Em 1992, houve a primeira eleição. Eu fui candidato a prefeito junto com mais outros 7 candidatos e fui o candidato vitorioso. E você assumiu em 1993, é isso mesmo? Janeiro de 1993 eu tomo posse e assumo até dezembro de 1996 a administração do Estado Ocidental. Me coube aí a responsabilidade de implantar efetivamente o município do Estado Ocidental, desde a criação das primeiras leis, de criação do organograma administrativo da cidade,
a contratação dos primeiros funcionários, enfim, foi uma situação muito difícil, mas eu tive aquilo como uma missão importante da minha vida e graças a Deus eu honrei essa missão e deixei uma cidade muito bem estruturada ao final do meu mandato. Antônio, qual foi o seu maior desafio em administrar a cidade ocidental? Veja só, é um desafio implantar uma cidade. É um desafio você pegar um município que já tinha naquela época mais de 40 mil habitantes, com demandas extraordinárias, onde faltava energia elétrica no Jardim ABC, faltava água potável no Parque Nápoles, no Parque Nova Friburgo. Enfim, a cidade estava nascendo, e nascendo com muitas dificuldades, né? Então, nós pegamos a cidade com 400 alunos na rede municipal, nós entregamos com 4 mil alunos na rede municipal, fazendo as salas de aula, contratando os professores, comprando as carteiras, estruturando toda a Secretaria de Educação. Então, foram vários desafios, mas no final eu entrego uma cidade muito bem estruturada, com as suas avenidas asfaltadas e bem feitas, como é o caso da Avenida da Superquadra 11, com a primeira usina de reciclagem e compostagem de lixo de Goiás, uma usina extraordinária, modelo que nós trouxemos lá do Paraná. Nós colocamos 40 mil metros de rede de água potável no Parque Nápoles, no Parque Nova Friburgo, fazendo adunturas, fazendo tudo. Então foram vários desafios, escolas importantes como o José Fernando da Silva Neto, o Edson André de Aguiar, enfim, escolas importantes que nós fizemos no município. Foi um trabalho gigantesco e isso me honra muito e graças a Deus, por onde eu ando em Estado Ocidental, eu sou um homem muito bem respeitado pela sociedade e isso é o que mais me gratifica, eu fico muito feliz por isso. Então, a Estado Ocidental é como se fosse uma filha. Eu comecei ali desde 1978 e até hoje eu estou lá em Estado Ocidental, não como prefeito, não como político, mas como empresário e com todos os meus investimentos estão em Estado Ocidental. Então, O que eu acho mais interessante nesse discurso seu, Antônio, em 4 anos, né, Antônio? Teve toda essa desenvoltura que você implementou a cidade, uma cidade que começou do zero, e você em 4 anos colocou a máquina para poder andar. De onde veio essa força, Antônio? Esse lado teu empreendedor, essa experiência administrativa? Veja só, eu sempre achei que o cargo de prefeito municipal é um cargo muito importante. A pessoa não pode passar por uma prefeitura como prefeito sem deixar uma história registrada. Quando você chega hoje na cidade ocidental, as obras importantes foram feitas na minha gestão. Por exemplo, a Secretaria de Viação e Obras é uma obra que fui eu que fiz, né? O prédio da Prefeitura Municipal, né? Onde era o gabinete até bem recentemente, fui eu que fiz, né? A Avenida da Superquadra 11 foi eu que fiz, as escolas que foram implantadas tanto na zona rural quanto na zona urbana, fui eu que fiz. A água potável, a energia elétrica, tudo foi feito na minha gestão. Pessoal, o modelo é muito simples. Naquela época nós tínhamos 4 milhões de orçamento, mas nós tínhamos uma administração austera. Só se gastava com o necessário. Um quadro muito enxuto. Então termina que sobrava dinheiro para fazer obras importantes para a sociedade. Nós tínhamos um lema, gastamos 40% com pessoal, 30% com custeio e 30% com investimento. E esses parâmetros foram estabelecidos, meus secretários todos respeitavam esses parâmetros, então, ao sorte que nós sempre tínhamos dinheiro para investimento. E eu acho que o que falta hoje na administração pública é definir com propriedade o que se tem que gastar com custeio, com pessoal e com investimento. Antônio, porque hoje, quando falta dinheiro em toda a administração, tanto a municipal, governamental e federal, logo se recorre a aumentos de impostos. Você atrela isso a um mau gerenciamento do dinheiro público? Pessoal, o que eu penso hoje é que o Brasil como um todo, o Estado e os municípios têm que fazer contenção de gastos. Tem que diminuir a carga tributária. A carga tributária hoje é uma violência e ela é que trabalha contra o crescimento do município, do Estado e do Brasil. É uma violência que se pratica hoje contra o pagador de imposto. O dinheiro não é público, o dinheiro é da sociedade, o dinheiro é do pagador do imposto, o dinheiro é do povo. Então esse dinheiro tem que ser administrado com muito rigor, tem que ser administrado com muita responsabilidade.
tem que ser administrado com muita boa vontade. Não se pode eleger prioridades fúteis durante a administração. A administração tem que entender o seguinte: nós temos que gastar com coisas importantes que realmente atendam às necessidades da sociedade. Se você fizer dessa forma, não vai faltar dinheiro e, muito pelo contrário, ao invés de aumentar a carga tributária, eu entendo que tem que se diminuir a carga tributária. É uma violência que se pratica hoje, por exemplo, na questão do ICMS dos combustíveis e de outros produtos. E, então os estados, os municípios e a União têm dinheiro sobrando. Agora, o dinheiro naturalmente é mal administrado e gasto de forma errada para atender projetos políticos pessoais. Esse que é o grande problema, é fazer obras para atender projetos políticos. Nós temos que fazer obras para atender às necessidades da sociedade. Você passa hoje, visita as cidades, elas estão cheias de buraco. Ora, a necessidade da sociedade é que nós possamos trafegar em ruas boas, bem pavimentadas, ruas que tenham um escoamento, uma drenagem de água bem feita, que tenham um bom meio-fio, enfim, a gente tem que trabalhar por aquilo que é essencial à sociedade. Agora, naturalmente, não é isso que tem sido eleito como prioridade da maioria dos prefeitos, dos governadores, e a exemplo do nosso presidente da República, não estou aqui para defender o presidente da República, estou aqui para fazer campanha para o presidente da República, mas o ministro Tarcísio tem dado um exemplo extraordinário para a sociedade brasileira, como é possível se fazer muito com muito pouco. Com muito pouco dinheiro que ele tem para atender às demandas que são grandes no Brasil, ele está mudando todo o modal ferroviário do Brasil. Ele está mudando toda a sistemática de escoamento, de produção no Brasil. Ele está levando obras super importantes para o Nordeste, para resolver o problema definitivamente da seca do Nordeste. Enfim, com poucos recursos, agora com boas ideias, com muito trabalho, com muita dedicação e com muita responsabilidade. Antônio, por que no jargão político se criou uma frase que, na minha opinião, é infeliz, que infraestrutura não gera votos? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que infraestrutura é tudo. É o que, por exemplo, gera riqueza. Você não vai conseguir alavancar o desenvolvimento de um município onde não tem infraestrutura, porque onde não tem infraestrutura, o empresário não quer ir. O empresário quer ir a uma cidade que tenha acesso, que tenha asfalto de qualidade, que tenha energia capaz de atender a demanda, que tenha água, que tenha esgoto, que tenha tratamento de esgoto, tratamento do lixo, recolhimento, enfim, que tenha um bom hospital, que possa atender às demandas da sociedade. Então, infraestrutura é fundamental e quem faz isso é porque é o seguinte: o problema todo é que se gasta mal, não se projeta. Fazer infraestrutura requer competência, requer projeto de qualidade, requer planejamento, e falta planejamento, falta projeto e falta responsabilidade fiscal efetivamente. E falando mais dessa indústria que você botou lá na cidade ocidental, que é de reciclagem ou de tratamento do lixo, me fala um pouco mais desse projeto. Como começou esse projeto dentro da sua prefeitura? Bom, quando eu me elegi prefeito, eu reconhecia o meu pouco conhecimento com a atividade que eu estava, com aquela responsabilidade que estavam nas minhas mãos naquele momento. Eu fui até o Paraná e lá eu fui conhecer cidades muito bem administradas. Então eu fui em Cornélio Procópio, eu fui em Londrina, eu fui em Cambé, eu passei em Assis, lá no estado de São Paulo, e fui vendo modelos de gestão que eram muito melhores do que os modelos que nós estávamos vivendo aqui. E de lá eu trouxe algumas coisas super importantes, entre elas a questão da limpeza pública, né? Não só a coleta, mas a coleta, o tratamento e enfim, naquela época nós conseguimos coletar e tratar 97% de todo o lixo do estado ocidental. E aquilo era vendido como subprodutos para a reciclagem, tudo era vendido, e o adubo, matéria orgânica era transformada em adubo, enfim, foi uma revolução. Ela auto se pagou? Auto se pagou. Agora, depois os prefeitos que entraram, que nos sucederam, não deram seguimento a um trabalho que eu achava de profunda importância para o município. Trouxemos também de lá projetos de piscicultura. Projeto de piscicultura, que é um projeto que
para pequenas propriedades, você pode alavancar desenvolvimento, e até hoje a piscicultura de Cidade Ocidental é muito boa em função disso que nós trouxemos e fazíamos parceria com o produtor rural naquela oportunidade. Fizemos todas as estradas rurais, os acessos, então de tal sorte que a gente levou desenvolvimento efetivo. Valorizamos a associação comercial e valorizamos o comércio. Então, isso é importante que o prefeito valorize o comércio e valorize a associação comercial, as instituições ligadas à atividade econômica, para que a gente possa atender a demanda. Veja só, Cidade Ocidental é uma cidade de 80 mil habitantes aproximadamente, tem um padrão de consumo extraordinário, mas nós compramos, metade do que nós compramos é fora de Cidade Ocidental. Nós temos que criar condições, alavancar esse consumo, para que ele gere emprego e imposto em Cidade Ocidental. Então é muito importante tudo isso. Nós temos um problema muito sério, por exemplo, que é a questão do ICMS dos combustíveis. Brasília tem uma alíquota e uma pauta menor do que a alíquota e a pauta praticada em Goiás. Você cria um desnivelamento, né, na concorrência. A concorrência fica efetivamente desleal, porque você atravessa uma rua, você está em Brasília. Brasília paga 27% de ICMS e Goiás paga 30% de ICMS. E essa diferença ela é muito grande, empobrece o empresariado goiano e, em contrapartida, enriquece o empresariado brasiliense e ainda deixa para lá o emprego e o imposto. Então, é uma coisa, quando eu falo que pode diminuir imposto e diminuindo o imposto, você pode alavancar a atividade econômica muito mais. Você vai vender mais, consequentemente, se você cobrasse os 27% que Brasília cobra, você ia vender mais combustível, ia gerar mais impostos, ia gerar mais emprego. Mas, Antônio, quando se fala em redução de impostos, todos gritam. Governadores gritam, parlamentares gritam. Como parar essa gritaria, Antônio? Veja só, tem que ter responsabilidade. O que falta na gestão pública é botar a mão na consciência do gestor e ele compreender que é pela via da empresa privada que vai gerar riqueza, que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. O Estado cobra e o Estado oferece o quê? O Estado não gera emprego, quem gera emprego é a iniciativa privada. O Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é a iniciativa privada. Então o Estado tem que colocar a mão na consciência que ele não pode ser tão grande, tão elástico. O Estado tem que ser comprimido, tem que ser menor. O Estado tem que mandar menos. O Estado tem que liberar mais as empresas. Nós precisamos ter uma atividade mais liberal nas empresas para que elas possam crescer, gerar emprego, gerar riqueza e gerar desenvolvimento. Essa visão, na maioria das vezes, os políticos não têm, mas eles são obrigados a ter. Eles vão ser obrigados a ter porque está levando a isso. E o governo federal está dando exemplo nesse sentido. Muito bom. Antônio, vamos continuar falando do ICMS. Foi uma das bandeiras do governo Caiado. Reduzir o ICMS aqui no estado do Goiás. Não aconteceu. Na hora de colocar isso em prática, chororô. A economia do estado está tão mal assim, Antônio? Estava. Quando o governador assumiu, naturalmente a economia do estado estava em frangalhos, né? O governador, ele é um homem dotado de qualidades extraordinárias, que eu reconheço, honesto demais, é um homem honesto. É um homem que não joga o dinheiro da sociedade fora, né? Então ele pegou o Estado em situação delicada e ele organizou a economia do Estado. O Estado hoje é um Estado organizado. Então o Estado hoje pode sim, se quiser diminuir a alíquota do ICMS e equiparar com Brasília, eu vejo com plenas condições. Se falasse no primeiro ano não dava conta, eu também acho que não dava, mas hoje dá conta. E não só dá conta, como vai praticar uma ação de muito boa vontade para com a sociedade e cumprir uma promessa de campanha do governador. Eu acho que isso a gente deve cobrar do governador, como amigo, como parceiro, como companheiro, mas não podemos deixar de cobrar do governador a equiparação da alíquota
do ICMS e da pauta do ICMS com Brasília, porque Brasília fica no coração de Goiás. Prejudica todos os municípios adjacentes a Brasília essa pauta e essa alíquota de ICMS. E, consequentemente, a sociedade. Então, eu acho que alguém tem que dar uma contribuição. Por outro lado, quando a alíquota do ICMS, ela aumenta à medida que aumenta a gasolina, aumenta a arrecadação do ICMS. Ela é 30% de R$5 um litro de gasolina, como ela vai ser 30% de R$7, ou seja, R$2. Muita guloseima, não? R$2 um litro de gasolina. O dono do posto hoje opera com menos de 10% de mais de lucro bruto. Isso é uma violência que se pratica contra o empresariado. E o Estado recebe 30% de ICMS sem dar contribuição nenhuma. O Estado não tem um funcionário, o Estado não trabalha nesse sentido, o Estado não assume os riscos, o Estado, enfim, o Estado fica só com os bônus. Eu acho que poderia diminuir a alíquota do ICMS sensivelmente e o Estado ainda iria ter uma arrecadação capaz de atender, fazer frente às suas necessidades. Agora, o Estado tem que ser austero, o Estado tem que gastar com o essencial. Estamos falando aqui com Antônio Lima, o primeiro prefeito de Cidade Ocidental. A gente vai continuar nessa linha aqui do ICMS. Antônio, hoje você é empresário no ramo de posto de gasolina. Esse caminho entre o distribuidor até a bomba, por que o combustível onera tanto de preço? Pessoal, o combustível, na verdade, quando ele sai da Petrobras, depois de estudo, depois de prospecção, depois de refino, depois de transporte, ele sai por R$2 e pouco, eu não tenho aqui os dados, né? Ele recebe um adicional do imposto federal, que são 70 centavos, né? Aí ele vai recebendo adicional disso, daquilo, ele tem frete nesse meio, né? Aí quando ele chega no posto de gasolina, ele recebe lá no final, quando o governo estabelece a pauta, pressupõe que está sendo vendida a um determinado preço, em cima daquilo ele cobra 30%. Ele faz uma bitributação, ele cobra os 30% em cima do transporte, da margem de lucro do posto, do imposto federal que já foi cobrado, de outros impostos dentro da cadeia, e ele joga 30% em cima de tudo, que aí dá mais R$2 ou R$2 e alguns centavos em alguns casos. Então, isso é que eu digo que é uma violência praticada contra a sociedade. Por isso que hoje a sociedade paga aí entre R$6,50 a R$7 por um litro de gasolina, o que a gente acha um absurdo. E o dono do posto ganha entre 8% e 10% bruto para fazer frente à sua folha de pagamento, seus impostos, remunerar o seu capital, remunerar o seu trabalho. Enfim, eu quero dizer que o ramo de posto de gasolina hoje é um péssimo ramo, não aconselho ninguém a montar um posto de gasolina e não é um bem para você deixar de herança para os seus filhos. Quem está falando aqui é Antônio Lima e tem posto de gasolina, está dando aí o veredito. Antônio, o governo federal estava tentando aprovar leis com a bandeira livre. Isso é uma solução, Antônio? Para poder baratear o preço do combustível. O contrato entre o posto e a distribuidora são contratos livres. A pessoa faz quem quer, o dono do posto, quem quiser faz o contrato. Quem não quiser não faz o contrato. Eu já tive bandeira branca, hoje eu sou bandeira Shell, a bandeira forte, uma bandeira que o cliente gosta, por isso que eu coloquei a bandeira Shell. Você tem um plano de marketing muito forte. A própria bandeira já é muito forte. Enfim, é uma decisão que cabe aí ao operador de posto, tá? Não é isso que eu vejo como solução do problema. A grande solução do problema hoje, para você ter produtos mais baratos, é a reforma tributária. A reforma tributária, para vir equilibrar essa questão tributária no Brasil, é fundamental para o desenvolvimento efetivo do Brasil e de todos os segmentos, na área de supermercado, na área de combustíveis. Hoje, por exemplo, estimula-se muito a sonegação no segmento de combustível porque é um negócio extraordinário você conseguir sonegar 30% do ICMS. Então nós temos hoje, estamos sendo, de certa forma, temos bons empresários e temos os péssimos empresários que aproveitam-se dessas lacunas que o governo cria. De certa forma, o governo cria facilidade para que essas pessoas operem com essa facilidade tão grande
de fazer a sonegação. Isso é muito ruim para aqueles empreendedores que trabalham corretamente, que é o nosso caso. Então, quem trabalha corretamente do ramo de combustível não está conseguindo sustentar a sua família. Tem um grupo que está se fortalecendo, Antônio, que sugere nacionalizar o preço da gasolina para o preço da gasolina no nosso país não ficar tão dependente da oscilação do dólar. Você acha que é uma das saídas? Pessoal, nós temos que compreender uma situação que tem aí. O Brasil é autossuficiente na produção de óleo bruto, mas não é autossuficiente no refino dos produtos, nos subprodutos. Nós temos que importar. Quando nós importamos no mercado internacional. Se nós importamos no mercado internacional, é uma commodity, ela vai oscilar de acordo com o que oscila o mercado internacional. Assim oscila a soja, assim oscila o milho, assim oscila todas as commodities. Não tem como você engessar a economia. Você tem que ser muito mais liberal na economia. Quem manda é o mercado é quem manda. Agora, o que nós temos que fazer para melhorar o nosso mercado de combustível é novamente retomar a construção de refinarias no Brasil, que isso foi parado há muito tempo, né? E o Brasil hoje não é capaz de refinar aquilo que precisa. E também a maioria das usinas de álcool no Brasil foram fechadas. É necessário que se diga lá de 2013, 2012, 2014 para cá, foram fechadas mais de 50 usinas de álcool no Brasil, e isso faz com que o álcool fique mais caro. Então, nós temos que estimular a classe empresarial a produzir. Nós temos que as refinarias não precisam ser estatais, elas podem ser realmente da iniciativa privada, e com isso nós vamos dar muito melhor condição ao mercado e competitividade. O que faz preço baixar é competitividade. E Antônio, como que você vê a mão do governo para desonerar mais a empresa privada, as folhas de pagamento? Isto é um caminho, Antônio? Pessoal, eu sou um homem que eu defendo o seguinte, que para cada emprego que a gente gera, a gente paga um outro valor correspondente ao que pagar o funcionário, ao governo, em forma de impostos e outras coisas mais. O que nós defendemos é que seja eliminado isso. Não justifica, por exemplo, se pagar o FGTS. Não justifica, na minha concepção, não se justifica pagar o FGTS, porque quem vai administrar o FGTS é o governo federal. Entendeu? É melhor que esse FGTS já seja incorporado no salário e pago todos os meses para o funcionário. O funcionário que vá fazer sua poupança da forma como bem você quiser. E escolher a instituição que mais tem rentabilidade. Você imagina que sempre a classe funcional é incompetente para gerar seus recursos? Não. O problema todo é que um funcionário de posto de gasolina que ganha ali R$ 1.700 poderia ganhar R$ 3.000 se não fosse pagar tantos impostos. E ele ganhava bem, trabalhava muito melhor, fazia a poupança e se planejava da forma como ele quisesse. E, enfim, é como acontece nas economias desenvolvidas nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, não tem tantos direitos trabalhistas, ou não tem quase nenhum direito trabalhista, e todo mundo quer ir para lá. Por que salta muro, atravessa, enfrenta coiotes para ir para os Estados Unidos? E lá não tem direito trabalhista, você não tem férias, você não tem 13º, você não tem FGTS, mas se paga um salário justo. O que se paga de salário justo lá é o que se paga hoje para o governo, de INSS, de FGTS, de PIS, COFINS, enfim, tudo incide sobre a folha de pagamento. É outra despesa gigantesca que o empresariado paga e empobrece o empresário e diminui o salário do funcionário. E Antônio, toda vez que fala em mexer reforma administrativa, há todo mundo briga, ninguém concorda, há um paternalismo muito grande nas leis trabalhistas, principalmente quando se refere a servidor público federal, né? Com salários, ninguém aqui está fazendo apologia contra o serviço público, mas salários gigantes, uma máquina dessa não suporta. Você crê que uma das alavancas que atrasa o nosso crescimento, porque o nosso orçamento ele é comprometido mais de 60% com folha de pagamento, está muito alta, não, Antônio? Olha, na verdade eu acho que o nosso país é muito mal administrado e a minha visão de administração é uma visão liberal, né? Eu compreendo que hoje nós temos uma
uma máquina do judiciário que custa uma fortuna para o país, que o país não suporta. Nós temos um poder legislativo, desde as câmaras municipais até o Senado Federal, que se gasta fortunas, né? E nós temos muitas outras demandas aí, outras coisas que se gastam também muitas fortunas. Enfim, não é 4 anos de mandato de um presidente da República que tem um poder limitado que vai resolver esse problema. Esse problema tem que ser um problema de consciência nacional. Nós precisamos compreender que o Brasil era para ser hoje uma segunda ou terceira maior potência do mundo, e não somos atrasados, porque o nosso modelo de administração, a nossa Constituição de 88, ela atrasa o Brasil. Então é muita gente atrasando o Brasil. Quando se fala numa reforma tributária, todo mundo fica contra. Quando se fala numa reforma administrativa, todo mundo fica contra. Quando se fala numa reforma trabalhista, todo mundo fica contra. É muito bom fazer campanha política em favor de uma CLT super atrasada, que não se justifica mais hoje em dia, nem sequer existir. E aí os políticos ficam fazendo proselitismo político em cima disso e o país vai ficando sempre atrasado. Mas graças a Deus, hoje o Brasil está caminhando muito bem do ponto de vista do governo federal. Nós estamos mudando o nosso modal ferroviário, que isso vai diminuir sensivelmente o custo do Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos experimentar graus de desenvolvimentos razoáveis a partir já do ano que vem. Agora, é necessário muito mais do que isso. E você falou muito nas PPPs, né? Que é participação público-privado. Eu não consigo entender, eu como comunicador e cidadão desse país, por que a iniciativa privada ela não é colocada como um parceiro do governo? O que há contra essa relutância, Antônio? Veja só, é uma situação muito complicada no nosso país. Desde o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi o maior de todos os empresários do Brasil e foi o homem que iniciou todo o projeto empresarial brasileiro, criando a primeira fundição do Brasil, que foi Ponta de Areia, criando as empresas de navegação pelo Rio Amazonas, criando, inclusive, quando o Banco do Brasil quebrou, foi ele que recriou o Banco do Brasil, criando a primeira ferrovia brasileira, enfim. E o Estado sempre se posicionou contra ele até levá-lo à falência, né? Então o Estado sempre se posicionou como inimigo do empreendedor, do empresário. Isso é a Prefeitura Municipal, isso é o Governo do Estado, em muitos casos o Governo Federal. Isso é muito ruim para o Brasil. O que nós precisamos é que o Estado, seja ele no município, no Estado, na União, abra as portas para quem quer empreender, como os Estados Unidos fazem. Nós precisamos de ter um mundo empresarial gerador de riqueza e renda. Não tem benefício social mais importante do que o emprego. Não é a cesta básica, não é o benefício social que vai trazer a honra para dentro da casa do cidadão. O que vai trazer honra para dentro da casa do cidadão é o cidadão estar empregado, chegar no final do mês, ele chegar com a família dele, poder abastecer do que for necessário à casa dele. Isso aqui é honra. Então o melhor benefício social é o emprego. Quem vai gerar o emprego é a iniciativa privada. A empresa pública só gera despesa, não gera riqueza. Antônio, você foi prefeito de Cidade Ocidental. Você acha que as prefeituras recorrendo a bancos, fazendo empréstimos vultosos para empregar na cidade, é a saída, Antônio? Eu não vejo. Eu parto sempre do pressuposto de que se deve gastar aquilo que se tem. Você não deve gastar mais do que o que você tem. Por outro lado, se você vai buscar empréstimo, você vai ter que pagar ele amanhã. Amanhã você não é mais o prefeito, amanhã é outro prefeito, você vai sacrificar as administrações futuras. Então esse é um modelo realmente que eu vejo como maligno para a administração pública. A administração pública, se tiver dívidas, tem que renegociar as dívidas em parâmetros razoáveis, o que já tem, mas tem que pagar o que deve e fazer poupança para elaborar projetos coerentes, projetos bem feitos, projetos bem administrados para atender às demandas futuras.
Porque os municípios, até o meu conhecimento, para a saúde, os municípios têm convênios com o Ministério da Saúde, sim. Na educação tem convênios com o Ministério da Educação. Já há um suporte, creio que grande financeiramente, para boa parte das despesas. Esses recursos do município, além de arrecadação de IPTU, né, ICMS, não sei se é o ICMS, eu posso estar fazendo colocação errada, repasse do governo estadual para os municípios, e também sobre a arrecadação de IPVAs, as outras fontes do município, quais são, Antônio? Não, veja só, são várias as fontes do município. Porque, veja só, ele tem o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a arrecadação feita pela União e depois distribuída para os municípios. Tem o ICMS, que 25% de todo o ICMS é coletado no município, retorna para o município, 75% fica para o Estado. Tem o imposto sobre serviço, né? Tem os impostos que incidem sobre a transferência de imóveis, né? O ITBI, né? Tem todos os outros serviços de projetos, de projetos arquitetônicos, né? De projetos de engenharia, tudo incide impostos inimagináveis, né? A transferência do imóvel hoje ela custa uma fortuna, ou seja, o município tem uma gama muito grande de arrecadação. O que falta é gestão. Dinheiro tem sobrando. Dinheiro tem sobrando. Agora, o que falta é os prefeitos aprenderem a gastar o que tem com competência e com responsabilidade, em cima de projetos bem elaborados. Não é fazer nada empiricamente, é fazer um projeto bem elaborado, submeter esse projeto à apreciação dos tribunais de contas dos municípios e, enfim, executar obras que fiquem para sempre, não obras que sejam feitas ali e o ano que vem já não existe mais. Você faz uma operação tapa-buraco aí, no outro ano a cidade continua toda esburacada. Enfim, tem que arrancar asfalto velho, fazer asfalto novo com qualidade, asfalto usinado que daqui a 10, 15, 20 anos você vai passar por lá e o asfalto está com excelente qualidade. Esse aqui é o dinheiro bem gasto, que é o dinheiro que é gasto e aquela obra fica por muitos anos. Vai lá na Avenida da 11, onde eu fiz, está lá o asfalto que eu fiz há quase 30 anos atrás, com galerias de águas pluviais, com meio-fio, com drenagem efetiva, com dissipador de energia, enfim, está lá até hoje da mesma forma como eu fiz. Isso são obras que são feitas para durar e o dinheiro é bem empregado. Antônio, você é uma das grandes lideranças políticas da nossa região. Eu gostaria que você falasse como que você está vendo o governo Caiado. Qual a sua avaliação do governo Caiado hoje? Pessoal, eu vejo que o Caiado reorganizou o Estado. O Caiado reorganizou o Estado, reorganizou as finanças do Estado. O Estado tem feito muitas entregas de qualidade, melhorou sensivelmente a educação. A segurança pública, ela hoje tem uma sensação de segurança muito melhor do que o que nós tínhamos há 4 anos atrás. Hoje as pessoas do Valparaíso, da Estado Ocidental de Lusiânia, que essa região era uma região que nós tínhamos muito receio aqui, hoje nós nos sentimos muito mais seguros. Enfim, o governo Caiado tem feito o dever de casa. Eu faço aqui as minhas colocações com relação à questão do ICMS da gasolina, porque eu acho que diminuir hoje o ICMS da gasolina que parar com Brasília, na verdade o Estado vai sair ganhando. Eu acho que até hoje essa decisão não foi tomada e eu acho que está errado não tomar essa decisão. Nos outros quesitos, o governo merece os meus elogios, porque eu vejo com muita eficiência o governo. O governo tem trabalhado com eficiência dentro do possível. O Brasil é cheio de hábitos, o Brasil é cheio de dificuldades, mas tem trabalhado com eficiência. Agora, é importante dizer uma coisa: o município recebe muito dinheiro para a educação. O município recebe muito dinheiro para a saúde pública. Eu estou falando de dinheiro federal. Tá? Com a pandemia, os municípios receberam muito dinheiro para a saúde. E os municípios têm feito pouco nesse segmento. Tem feito pouco e tem reclamado muito. O piso agora dos professores, foi uma decisão do governo federal, é uma coisa importante, é uma profissão importante que há 40, 50 anos atrás ela se equiparava à função de um médico, à função de um professor. Hoje, um professor ganhar 30% agora, ou 30 e poucos por cento que
aumentou o piso, ainda é insuficiente para manter um quadro de professores com muita qualidade, que é o que nós precisamos para mudar esse país, investir profundamente na educação. E esse dinheiro é um dinheiro federal. Então o município não tem que chiar, o município tem que aplaudir a decisão que é tomada nessa esfera para melhorar o piso salarial. Mas muitas prefeituras, Antônio, muitos prefeitos, eu já vi depoimento de vários, falar que onde o governo federal arrumou esse número. E aonde vai vir o dinheiro, de onde vai tirar o dinheiro para poder pagar? O dinheiro é uma transferência. O dinheiro já é uma transferência. O dinheiro já vem todos os anos, todos os meses, cai nas contas. O dinheiro é o dinheiro que vem do Ministério do Ministério da Educação. Então é uma fortuna que os municípios recebem. Os municípios não podem alegar que não recebem o dinheiro para pagar os professores. Ele recebe dinheiro para pagar os professores. Tem uma contrapartida do município, não sei quanto que é. Agora, o município tem que usar o dinheiro do município para atender essas demandas de educação, de saúde, de infraestrutura. Agora, quando a máquina pública se preocupa apenas com a máquina pública e todo o dinheiro arrecadado é para pagar a máquina pública, essa máquina pública deixou de ser, de praticar a atividade fim, que ela é criada para quê? Para levar demandas, atender às demandas da sociedade. Ela auto se sustenta e as demandas da sociedade ficam ao Deus dará. Antônio, nós estamos aí com a grande confusão que gerou no início do ano, é o rateio do Fundeb. Você concorda? Pessoal, nas questões efetivamente técnicas, o João, hoje eu não tenho nem condição de discutir, porque depois que eu saí da prefeitura, naquela época, nem esses recursos eu recebia, né? Então, muita coisa mudou. Hoje eu estou fora da atividade pública, eu sou um nome da iniciativa privada, então eu retornando à vida pública, naturalmente eu iria esmiuçar tudo isso para saber como equacionar todas essas questões. Eu não posso concordar nem discordar porque eu não conheço. Agora, o que eu discordo hoje profundamente é que se cobra muito imposto e se oferece muito pouco para a sociedade. Isso aí é uma coisa que a gente vê, que o dinheiro do imposto, que é o dinheiro do povo, está sendo gasto para sustentar a máquina pública em detrimento das demandas da sociedade, que a destinação principal seria para atender às demandas. Antônio, falando aqui da nossa região metropolitana, uma região imensa, né, uma região muito produtiva, por que ainda temos essa carência de emprego e investimento e Brasília ainda absorve essa mão de obra dessa região? Você como um empreendedor, né, como que você está vendo esta situação? Esses são vários gargalos. Um dos gargalos que nós temos aqui é a BR-040, né? Ali agora, nesse horário, que ninguém está conseguindo chegar em casa, ninguém está conseguindo sair, são gargalos. Nós precisamos que os governos invistam em infraestrutura na região para trazer empresas efetivamente que gerem emprego e renda aqui. As empresas que têm são obrigadas, por exemplo, eu tenho uma construtora, a minha construtora está fechando agora, nós estamos fechando a nossa construtora, porque o ambiente não permite mais que a gente continue construindo. Eu não posso construir um apartamento para vendê-lo depois de 6 meses, 7, 8 meses e ganhar 10 mil reais num apartamento. Então eu resolvi parar. Nós paramos a construtora agora, estamos vendendo o que nós temos de lotes, estamos investindo em outras coisas. Por quê? Porque não tem resultado. A escritura pública em Goiás é o dobro do valor da escritura pública lá no Goiás, lá em Brasília, é o dobro. O registro de um documento é também muito caro. A Prefeitura Municipal cobra uma fortuna por cada unidade fabricada na região. Então, você, de certa forma, você desincentiva, ou seja, você inviabiliza, nem desincentiva, você inviabiliza o negócio. Então, o empresariado faz o quê? Foge dinheiro, não tem pátria, dinheiro tem dono. E quando o empresário está em um determinado lugar que ele ali é inóspito para ele, que o poder público trabalha contra a classe empresarial, a tendência desse empresário é ir buscar amparo em outra região que ele possa trabalhar com mais tranquilidade. Por que essa disparidade tão grande? Se o cartório oferece os mesmos serviços, Brasília é o quê? Desculpa a minha pergunta, sem pouco conhecimento na área, os impostos para os cartórios lá é menor do que o do estado do Goiás, Antônio?
Essa é uma pergunta que nós fazemos constantemente. Nós queremos, por que isso? Isso é uma violência que se pratica. Isso é uma violência que se pratica contra o empreendedor da região do entorno, quando na verdade nós deveríamos receber até alguns benefícios, porque é uma região carente de emprego, para a gente poder gerar mais emprego, mas nós temos que fechar nossas empresas. Então essa que é a grande realidade. Isso acontece no ramo de combustíveis com uma alíquota de ICMS além do normal na região aqui de Brasília, né? Nós pagamos 30% contra 27%, isso acontece nos cartórios. A Prefeitura Municipal, ela cobra hoje por cada lote que você vai entrar com um projeto para fazer uma obra, ela cobra 10% do valor imaginário, que ela imagina que você pagou pelo lote. Então você paga 50 mil por um lote, a Prefeitura disse que você pagou 90 mil, e você tem que naturalmente, disse que ele vale 90 mil, vai pagar 9 mil reais de taxa sobre aquele lote para você poder fazer o seu empreendimento, e isso inviabiliza o negócio. Antônio, uma colocação minha, da região metropolitana, voltando de novo. Você crê que esse descaso político foi por anos de abandono, entendeu, de próprios governos estaduais, que essas regiões elas cresceram por si próprias, não foi com a força governamental ou a força do poder público? Você crê que houve muito descaso referente a esse crescimento desordenado dessas regiões metropolitanas? Não, veja só, isso é um hábito praticado no Brasil todo. Né? O Brasil tem um modelo de gestão retrógrado, atrasado. A maioria dos políticos vai para a política atrás de benefícios pessoais e não atender a demanda da sociedade, atender aquilo que é a sociedade. Essa que é a grande verdade nua e crua. Nós precisamos usar os recursos públicos para promover bem-estar social. Isso é o que nós precisamos. Mas nós estamos usando os recursos públicos para promover bem-estar social para os políticos. Esse que é o grande problema, irmão. Esse é o grande problema. O político tem um monte de benesses. Você vai no Congresso Nacional, o deputado ele tem o plano de saúde lá no Sírio-Libanês em São Paulo, né? O cidadão comum, ou ele paga um plano de saúde que é uma fortuna, ou então ele vai enfrentar as filas do serviço público. Então é uma distorção muito grande. A gente lamenta profundamente isso, mas enfim, essa solução não está ao nosso alcance, viu, João? Nós temos que combater, nós temos que falar. Eu acho que nós temos que ter liberdade, pelo menos para isso, para contestar, mas enfim não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance hoje é fazer a nossa parte. Nós estamos lá em Estado Ocidental, fazendo a nossa parte como empresário. Todos os nossos investimentos estão em Estado Ocidental. Nós, durante 43 anos que nós trabalhamos ali, nós colocamos ali, fomos buscar parceiros em vários segmentos. Hoje nós trabalhamos com vários segmentos, como supermercado, farmácia, material de construção, enfim. Eu sou um homem que eu gosto de construir empresas, de fazer essas empresas produzirem, de gerar emprego e renda. Isso me faz muito bem. É por isso que eu venho aqui hoje no seu programa, o programa João Santos. E João Santos me recorda muito um pernambucano, tá, lá de Serra Talhada, que criou o grupo João Santos, lá no Recife. E lá entre as empresas do grupo, o Cimento Nassau é do grupo João Santos. E o João Santos foi um dos maiores empreendedores do Nordeste brasileiro. Então, quando eu falo com você, eu lembro muito desse meu conterrâneo lá de Serra Talhada, que empreendeu muito. E é através da empresa. Eu vejo que é através da empresa, é por isso que eu venho aqui caracterizado com a minha camisa aqui da Shell, né? Trabalho de domingo a domingo nos meus postos. Eu quero cada vez mais aproveitar esse veículo de comunicação seu aqui para pedir ao povo do Estado Ocidental que abasteçam nos meus postos. Abasteçam, nós vamos sempre procurar fazer um atendimento de qualidade, com um produto de qualidade, e você vai deixar o emprego e você vai deixar o imposto na nossa querida Estado Ocidental. Isso é muito importante para o nosso município. E assim para todos os outros comércios da nossa cidade. Nós pedimos que as pessoas comprem na cidade, valorizem o comércio local, busquem fazer pesquisa.
Às vezes tem um ou outro que o produto pode ser mais caro ou mais barato. Pesquise, mas valorize o comércio local, porque sempre vamos ter a oportunidade de comprar bem na nossa cidade, de deixar lá o emprego e o imposto e fazer com que a nossa cidade cresça a partir do desenvolvimento econômico. Antônio, aproveitando esse gancho, você gera muitos empregos, né, para a região da cidade ocidental e outras localidades a qual você tem os seus investimentos. Como é passar essa pandemia, Antônio? Foi terrível. Foi terrível para nós enfrentar não só essa pandemia, mas uma recessão que vem antes da pandemia. Lá em 2015, 2016, nós já estávamos em recessão, né? Isso foi muito ruim para a classe empresarial. A classe empresarial, muita gente teve que fechar suas portas. O maior constrangimento, a maior dor que pode sentir um empresário na hora de baixar suas portas, de fechar suas portas, deixar de manter a sua atividade empresarial. Então, essa situação toda fez isso. Você chegava no Núcleo Bandeirante e encontrava um monte de lojas fechadas, na W3 um monte de lojas fechadas. Enfim, muito ruim, né? Mas nós enfrentamos isso, os bons empresários determinados, enfrentamos isso de frente, trabalhando mais, buscando alternativas, se reinventando. Eu me reinventei. Hoje, como eu estou falando, hoje eu me reinventei, bandeirei meus postos, fui buscar novos parceiros. Enfim, continuamos trabalhando e trabalhando muito. Quem não se reinventou está passando grandes dificuldades ou fechou as portas. Esse daqui é um empresário, foi político na cidade ocidental, o primeiro prefeito, Antônio Lima. Antônio Lima, deixa eu fazer uma pergunta. Quais as pretensões políticas futuras? Pessoal, nós estamos nos avizinhando aí, nos aproximando de uma eleição que ela é estadual e ela é federal. Ela é deputado estadual, deputado federal, é senador e é presidente da República e governador. De forma que não é uma eleição municipal. Eu nunca participei como candidato de nenhuma eleição a nível estadual. Eu sempre fui um municipalista. Então, no momento, eu não tenho nenhuma pretensão política. Passado as eleições agora, essas eleições estaduais e federal, eu vou analisar o quadro, avaliar o quadro e ver se eu ainda vou retornar à atividade política. Eu sou um homem que já tenho 65 anos de idade, já dei uma contribuição importante para a nossa cidade ocidental, cumpri a minha missão. Se Deus me der saúde e me permitir e o ambiente político for favorável, é possível se pensar nisso. Se não for, eu já me dou por muito satisfeito até onde eu cheguei, até o que eu fiz, e agora eu vou naturalmente viver essa velhice minha com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, continuando o nosso trabalho, ajudando os companheiros, os parceiros políticos que me procuraram, que sempre tivemos juntos contribuindo para a nossa região. Isso aí é o que nós vamos fazer, sabe, João? E vamos tomar essa decisão num outro momento, avaliando o quadro. E política ninguém faz ela sozinho, política é grupo, política é conjunto, política é momento, e no momento certo nós tomamos a decisão de participar ou de não participar. Mas batendo nessa tecla, ainda tem vontade de ser prefeito da cidade ocidental? Veja só, eu acho que a melhor forma de servir a sua cidade é como prefeito municipal. Não tem forma melhor. É a forma que você diretamente você influencia na educação, você influencia na segurança pública, você influencia na infraestrutura, você você marca a sua história, você registra melhor ainda a sua biografia, enfim, deixa bons exemplos. Se eu for convocado para uma situação dessa, não tenha dúvida que se o ambiente for favorável, eu toparia a parada, mas com muita consciência, com muito pé no chão, sem prejudicar a minha vida empresarial e a minha vida familiar. E para a gente fechar essa entrevista, Antônio, a cidade ocidental hoje está aproximada, pelo último censo de 2021, em torno de 74 mil e alguns números aqui de habitantes, né? A cidade ocidental está crescendo de maneira organizada? Pessoal, eu até contesto esses números porque se a cidade ocidental tem quase 40 mil contas de água, quase 40 mil contas ligadas. Outro dia eu conversando com o gerente da Saneago, já passavam de 37 mil contas. Então, se tem 37 mil contas e você colocar 3
pessoas por residência, vamos passar desses 75 mil habitantes. Então tem uma quantidade maior de habitantes, é o que eu penso, tá? Então eu não acho que a cidade ocidental é uma cidade desorganizada. Eu acho que a cidade ocidental tem que tomar algumas medidas que são efetivamente necessárias para que a gente possa ter uma cidade melhor. É você levar asfalto a todos os cantos da cidade. Asfalto é segurança pública, asfalto é qualidade de vida, e asfalto é possível fazer isso. Então a cidade tem que ter planejamento. O que está faltando é um planejamento, definir quais são as metas a serem alcançadas para a sociedade. Tá? A gente tem que definir isso com muita propriedade. A infraestrutura do Estado Ocidental está prejudicada no momento. E eu acho que é arrumando a infraestrutura que você vai naturalmente. E além disso é da qualidade da administração pública. Da qualidade da administração pública, porque é você dando qualidade à administração pública que você vai entregar um serviço de qualidade para a sociedade. E o programa Conexão João Santos, eu vou dar as considerações aqui para o Antônio Lima, recebeu o empresário político Antônio Lima, né? Tem uma história muito grande na região e principalmente na cidade ocidental, a qual ele chegou em 1978. Antônio, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais a esse grande público que acompanhou essa live. João, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nessa noite, agradecer você, seus funcionários que estão aqui ajudando a construir esse programa, né? E agradecer a todas as pessoas que direto ou indiretamente participaram aqui com a gente, deixar um abraço muito grande e pedir para vocês, compre nos postos de Antônio Lima. Eu sou um comerciante e eu vivo disso. E estarei lá para servir um cafezinho aos nossos clientes e amigos. Um abraço grande a todos vocês. E o Ocidental ainda é a princesinha do entorno ainda? Não tenha dúvida, a cidade ocidental é a princesinha do entorno, tem tudo para ser melhor. Quando eu saí do estado ocidental, nós tínhamos 93% do lixo coletado e tratado em estado ocidental. Nós tínhamos a quantidade de casas servidas por esgoto maior de toda a região, né? Então, sempre foi uma cidade muito bem planejada, foi uma cidade planejada, uma cidade muito boa, né? Tem as mazelas da política, mas a gente espera que essas mazelas não sejam superadas e que sejamos todos felizes na nossa querida estado ocidental, que é a nossa cidade. E o programa Conexão João Santos vai chegando no final. Antônio, satisfação. Prazer meu, João. Prazer muito grande estar conversando com você. Estarei sempre à sua disposição e da sua audiência. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo prestígio da